Metrópole Entrevista. Pois é, meu querido amigo, doutor Antônio Bandeira, que prazer em falar com um amigo. E eu vejo aqui, eu queria que o senhor fizesse um resumo disso aqui. Bahia, 327 casos confirmados, 3 mortes, taxa de 28%. Salvador, 17 casos. Meu Deus, quando eu vejo isso, eu tenho vontade de soltar fogos. Lamento os casos, mas 17 é quase irrisório. Zero morte e taxa de 26%. Qual a sua avaliação da Covid hoje, hein, doutor Antônio Bandeira? Bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes aí da Metrópole. Veja só, a avaliação é muito positiva. Por quê? Porque nós estamos com um processo de queda contínua no número de casos da Covid. Nós estamos há mais de 3 semanas com menos de 1.000 casos por dia, já praticamente fechando já praticamente um mês em que as notificações diárias só fazem cair. E nós estamos também presenciando um grande número de pessoas recuperadas e muito poucos óbitos, ou seja, mostrando que a Covid-19, com o avanço da vacinação e as pessoas, de certa maneira, mantendo ainda certo grau de proteção através do uso de máscaras, a gente está conseguindo derrubar ela bastante aqui no estado da Bahia. Eu fico muito grato também de ver, eu acompanho isso diariamente e tenho ficado muito feliz de ver esses números. Pois é, e aí vamos por parte, né? Aí nós temos aí uma guerra do prefeito querendo que as mães coloquem os alunos na escola. Eu também estou brigando para isso, porque é importante. Não é possível mais aluno fora da sala de aula. Uma classe média já está com os filhos na escola, está tudo lindo, os filhos continuam estudando. E a classe pobre da periferia, simplesmente a mãe não está levando os filhos para a escola, né, no município. Na educação, eu acho que o governador suspendeu as aulas, não sei por quê ele suspendeu as aulas. O prefeito está reclamando que não tem 50% ainda nas salas de aula. O que é que o senhor pode falar primeiro sobre a educação das mães que não levam os filhos para a escola com medo, não sei de quê, por causa que os professores não querem ir também? Olha, Zé, essa situação eu venho alertando já desde o final do ano passado, de que as escolas elas tinham que se preparar para a retomada das suas atividades graduais a partir desse ano. Eu já vim alertando isso, e quando a gente começou a ter uma queda nesses números da Covid, era fundamental que as escolas se preparassem. As escolas privadas, aquelas que tiveram condição de se organizar, elas correram atrás e montaram protocolos e hoje estão funcionando muito bem. Então, assim, a gente sabe que a escola pública ela precisa realmente funcionar, porque é a nossa base para o futuro do país. Então, não há condições da gente imaginar que você não possa fazer a escola funcionar. Zé, pensa como é que uma UTI, onde você está cheio de doentes com Covid, e você mantém todas as regras e você não contamina os profissionais de saúde, porque eles utilizam máscara, eles podem utilizar face shield, etc. Como é que você imagina um hospital que tem centenas de funcionários trabalhando e que não vão pegar e não pegaram Covid porque estavam trabalhando? Como é que você imagina uma escola que não tem nada disso, que é só um aglomerado de crianças, professores e funcionários, que você não possa ter protocolos que são relativamente simples, mas têm que ser implementados? É tranquilo, as mães têm que entender que no momento em que a escola ela monta um protocolo e que o professor ou o prefeito ou o secretário de educação ele garante que aquele protocolo realmente é um protocolo fundamentado em bases científicas, você não vai ter nenhuma criança se contaminando na escola. As crianças estão, sim, se contaminando no playground dos prédios, se contaminando quando entram em contato com outras crianças de forma desprotegida, quando encontram os seus priminhos em aniversários, onde está todo mundo, ninguém com máscara, compartilhando aquele aniversário. É assim que a gente viu ao longo do ano que as crianças estão se contaminando. As escolas ficaram fechadas, né? E as crianças não deixaram de ser contaminadas. A gente teve um número enorme de adolescentes, inclusive, contaminados ao longo da pandemia. E eles não estavam na escola. Então, assim, é fundamental que as mães entendam que elas têm que levar as crianças
nas escolas que estão funcionando com protocolo, e eu diria, quase que uma situação vergonhosa aquelas escolas que não fizeram protocolo e que não hoje vem com essa conversinha de que porque tem que esperar a pandemia acabar. A pandemia ela vai acabar porque ela já está acabando, ela está diminuindo, ela já dá segurança hoje mais do que suficiente, mas já é uma vergonha a gente, infelizmente, ter um passado que poderia ter sido modificado, que a gente já teria pelo menos aí uns 3 meses tranquilo de aulas retornadas e estruturadas. E até algumas, sabe, Zé, eu vou até adiante, até algumas faculdades estão ainda mantendo esse discurso, entendeu? É um discurso anacrônico, isso não existe. Você tem hoje possibilidade de botar todo mundo em sala de aula, você organizar a distância das cadeiras, você organizar o uso de máscara, os professores estão todos vacinados, entendeu? Não tem hoje conversa. Para mim, isso não se justifica. Não há justificativa da gente ter ausência de pessoas nas escolas, de ter ainda secretários que defendem que não tem condição ainda de voltar, de ter professores defendendo esse tipo de coisa. Não tem nenhuma justificativa, tá certo? A gente tem aí inúmeras condições hoje na sociedade, a gente tem bares abertos, a gente tem restaurantes funcionando, a gente tem shoppings funcionando, a gente tem médicos como eu aqui trabalhando em hospitais, e nem por isso a gente vai esperar voltar, iria esperar voltar se a pandemia tivesse zerado. Imagina, os doentes iam morrer todos no meio da rua se os médicos tivessem tomado esse tipo de atitude. E ainda tem os professores, a PLB, que pediu reforço, correto, doutor? Eu só vou vacinado. Tá bom, tomou a primeira dose. Eu só vou com a segunda dose. Tá bom, tomou a segunda dose. Eu só vou depois da quarentena. Tá bom, passa a quarentena. Aí agora querem alegar que a variante Delta tá chegando. Pelo amor de Deus, tá todo mundo já na rua trabalhando. Todo mundo já trabalhando, doutor Bandeira. E isso, o que me deixa mais aflito é quando eu vejo uma criança, a injustiça social tá aí. Na elite, na classe média alta, todos estão na escola, queridos. E não tem nada de casos novos de Covid nas escolas. Esperamos 2 anos, que era para esperar mesmo, a pandemia baixar, estava forte, esperou, baixou. E nas escolas não tem casos de Covid, acabou. E aí, na escola pública, isso eu acho uma sacanagem imensa. O pobre da periferia não ir para a escola, onde tem lanche, tem almoço, tem jantar, tem tudo para eles, e eles não estão indo. Por quê, doutor? Não há justificativas nenhuma para que as escolas não retornem às atividades. Justificativas científicas não há nenhuma. Já está mais do que na hora das escolas terem protocolos e voltarem. O que falta é exatamente que o poder público, aí sim, tome de certa maneira, tome uma medida e coloque os professores para virem para as salas de aulas, coloque a população para valorizar esse retorno, porque a população tem que entender que é ela que tem que demandar, entendeu, Zé? Você hoje está fazendo um trabalho aí fantástico, mas eu fico até assim muito triste de não ver essas mães da periferia, esses pais de alunos que estão aí nessas comunidades, eles na porta das escolas exigindo que essas escolas funcionem. Eu acho que são as pessoas diretamente que estão sendo prejudicadas, que são as pessoas da periferia, da comunidade, que precisam que seus filhos retornem às atividades escolares, que tem que começar a exigir do poder público uma atitude. Quem tem que tomar essa atitude, eu não tenho dúvida, é o poder público que tem que dizer, está na hora sim, vai voltar, e o protocolo é esse, e quem não voltar vai receber falta, etc. e tal, porque a escola tem que voltar a funcionar como qualquer outra instituição. Não há nenhum impeditivo do ponto de vista da ciência que impeça as crianças de funcionarem dentro de uma escola. Não tem. Funcionam dentro de hospitais, tem shoppings funcionando, tem bares, tem restaurantes, tem toda a atividade comercial toda aí. Como é que uma atividade que você não tem, não é nenhuma atividade, eu diria, de grande risco, porque você pode estruturar as cadeiras de uma forma adequada, você pode estruturar os recreios de uma forma adequada, você pode estruturar a alimentação, o período de alimentação, você pode estruturar, fazer com que todas as crianças
estejam usando máscara ainda, os professores também, apesar de vacinados. Ou seja, não tem porquê. Você pode, inclusive, estruturar atividade de educação física que eles vão fazer, que pode ser individual, como pode ser de dupla, todo mundo com máscara. Existem inúmeras formas de você estruturar a atividade de ensino nas escolas. Ficou como se fosse uma espécie assim de bastião de guardado, como se fosse uma proteção. E aí várias pessoas caíram nessa ilusão de que, ai meu Deus, eu tenho que esperar a pandemia chegar a zero. Quer dizer, vai chegar a zero quando? Zero não vai chegar nunca, porque a Covid vai continuar. A gente não vai ter mais epidemia, mas vai ter o vírus circulando para sempre. Isso aí não vai, a vacina não vai desaparecer completamente. Ele vai estar aí, vai fazer parte da nossa vida, como o coronavírus OC43 fez a epidemia do corona, da chamada gripe russa no século XIX. E hoje é uma gripezinha. Vai ser assim, o Covid-19, aos poucos, ele vai sendo incorporado, e a gente vai ter que estar se vacinando todo ano, e vai ter caso aqui, caso ali. É assim que a gente vai ter que conviver com a vida, como a gente convive com todas as doenças, como a gente convive com gripe, com influenza, com corona, com tudo. Tá certo? Então, a gente tem que imaginar que a vida ela está voltando ao normal e que os gestores públicos que estão hoje defendendo o retorno, eles têm que ser apoiados e a população tem que cobrar. Agora, tem que cobrar protocolos também, entendeu? Não é só abrir a escola, esculhambar as coisas, não. Tem que fazer o protocolo, é simples, não tem nada de bicho de sete cabeças, e fazer um protocolo para as crianças voltarem, para os professores darem aula e para o país avançar. Pois é, em outros estados, a coisa já está andando, sabe? Outra coisa, um amigo meu está dizendo aqui assim, essa é a perpetuidade da pobreza, é o nível educacional dos pais. Não só isso, concordo também, mas o que falta são os professores de escola pública dizer, vamos à aula, vamos estudar, bora, peguem os livros, venham, tem álcool gel aqui, a prefeitura já fez tudo, o governo do estado também, vamos à aula. Agora, professor quer aquela, né? Eu tô aqui, não acho agora a hora legal, vamos fazer via internet. Ah, me poupe. Mas, doutor, outra polêmica. Rio de Janeiro já anunciou a volta, o carnaval, já anunciou o carnaval. Rio já anunciou ontem o carnaval, ou seja, anunciou, tem a obrigação. Eu entrevistei Bel, e Bel me disse, velho, eu tô aqui. Se me contratar, eu vou. Se explodir de Covid, eu não vou. O que é que tem que se fazer numa hora como essa? Eu sou governador do estado. Eu tô vendo se aproximar o verão. Eu olho aqui a taxa, Camille me manda. 0 morte em Salvador. 3 mortes na Bahia. Gente, vamos repensar na volta do turismo desse estado. Não podemos ficar parados. Até o secretário me mandou, porreta, eu achei, um aplicativo bacana sobre o que vem aí no verão. Mas esse aplicativo ele tem que vir com o que vai acontecer daqui para frente. Réveillon, festas populares, camarote com protocolo. O que é que o senhor pensa do carnaval, doutor Bandeira, daqui para frente, do verão de Salvador? Olha, Zé, o que eu penso é o que a epidemia vai dizer para a gente, entendeu? Nesse momento, a epidemia realmente, cada vez mais, a gente tem casos menores, a gente tem hoje na faixa aí, mal chega a 500 casos por dia, está na faixa já de 300 casos por dia, poucos óbitos, a gente vem tendo, as UTIs bastante esvaziadas, não deixou de ter a Covid, mas as pessoas estão sabendo hoje que tem que se vacinar. E o que é que eu vejo de positivo inclusive, a própria Pfizer está tentando já o registro lá no FDA para vacinar, para a utilização da vacina de 5 anos até os 11 anos. Então, a gente sendo aprovado isso nos Estados Unidos e depois a Anvisa aprovando aqui no Brasil, a gente teria condição de vacinar até crianças de 5 anos. A terceira dose que está sendo colocada, para mim, assim, ela é fundamental e está sendo super implementada. E tem sido, para mim, vai ser uma grande arma que está sendo já feita contra qualquer variante, a Delta, inclusive. Então, a gente está no caminho, realmente, de normalizar a atividade da vida. Né? Agora, se você me perguntar assim, bom, ano que vem o carnaval,
Eu acredito que possa ser que seja possível. Agora, eu não tenho condição nesse momento de dizer para você assim, ó, está completamente liberado, eu acho que acabou a Covid, etc., porque essas coisas da epidemia a gente vai acompanhando dia a dia. Tem que ser liberado progressivamente? Tem. Eu sou a favor de que, à medida em que a gente vá tendo quedas, como a gente está vendo, e à medida em que a população está sendo imunizada, a gente tem que avançar, abrir, expandir mais, exatamente o que você falou. A atividade de turismo ela começar a ser incrementada, com protocolos ainda, entendeu? E à medida que a gente vá tendo cada vez mais segurança de que a pandemia realmente ela está completamente controlada e a gente tem a população bastante vacinada no estado inteiro, a gente então vai progressivamente aumentando a quantidade de pessoas, aumentando a quantidade de eventos com maiores aglomerações e aos poucos chegando ao ponto de retirar, inclusive, essas coisas que a gente está usando hoje, como a máscara, etc. Quer dizer, a gente vai chegar um momento que vai tirar tudo isso. A gente não vai viver o resto da vida de máscara, né? A gente não está num baile de carnaval para viver o resto da vida de máscara. Então, eu acho que tudo faz parte, sabe, Zé, de um progredir. Eu sou favorável a que, à medida em que a pandemia ela vai caindo, à medida que a vacinação vai expandindo, a gente vai progressivamente liberando as coisas. A gente vai flexibilizando o uso de determinadas equipamentos, a gente vai aumentando a quantidade de aglomerações. Isso aí, para mim, é perfeitamente normal e eu sou favorável a isso. Eu não sou favorável que a gente espere o fim para poder abrir tudo. Não acho que tem que ser assim, esperar chegar a zero, não tem mais nenhuma notificação de caso. Não vai ser isso, porque isso não vai acontecer. A gente vai ficar com uns pedacinhos de notificação, o resto aí durante muito tempo. Mas eu acho que a vida tem que voltar ao normal. O estado da Bahia é um estado que tem uma aptidão turística enorme e é fundamental que a gente não perca também essa possibilidade. A Anvisa agora liberou os navios de turismo para o Brasil a partir de novembro. Né? Isso já é mais uma amostra exatamente nessa direção. Então, a gente vai ter lá os navios que fazem turismo, MSC e outros, podendo participar, descer aqui pela costa brasileira a partir de novembro. Então, eu acho que é isso aí. A gente tem que caminhar nesse sentido. Pois é. E o que é que o senhor acha da terceira dose? É necessário realmente essa terceira dose, doutor Antônio Bandeira? Fundamental. Zé, essa terceira dose é fundamental. Quem não tomou, vá tomar, porque a gente está vendo que é muito importante para a gente ter um melhor controle. A maior parte das pessoas acima de 60 anos, quase a totalidade delas, e os profissionais de saúde fizeram uso da Coronavac, que é uma vacina boa, importante para controlar a epidemia, mas tem um potencial menor de eficácia. Então, com a terceira dose, você garante aí já mais uma proteção extra. Então, eu acho que não se deve vacilar. Aquela coisa, não vacile, se vacine, vá atrás da terceira dose, que eu acho que é um ganho. Tem muitos... eu conheço muita gente, infelizmente, que não defende a terceira dose. Mas essas pessoas colocam, às vezes, uma situação de não defender a terceira dose, quando elas próprias, muitas vezes, se beneficiaram de outras vacinas com maiores potências, entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar o seguinte, se em alguns países se viu que a terceira dose ela já melhorou a imunidade, que alguns estudos já mostraram isso, por que não? E não tem nenhum problema. As vacinas não interagem entre si, elas não são contraditórias. Você tomou a Coronavac, pode tomar a Pfizer tranquilamente, ou tomar a AstraZeneca, ou tomar qualquer outra, Janssen. Então, é fundamental o seguinte, a gente pensar assim, quanto mais proteção, melhor. Então, vá atrás da terceira dose, é um ganho. Não é todo lugar do mundo que tem condição de dar uma terceira dose. Eu acho que, nesse sentido, o Brasil está muito bem. O Brasil está muito bem, sempre esteve bem e vai continuar bem. O que a gente espera em termos de evento, foi perfeito sua colocação, quando você vai aumentando gradativamente. Já temos com 1.100 liberados. Aconteceu um baita de um evento esse final de semana em Prado Forte, com todo o protocolo, sabe? E aí eu fiquei feliz em ver o vendedor de bala na porta, o vendedor de amendoim, o ambulante da cerveja, o ambulante do guaraná, o cara do cigarro, outro do chiclete. Uma movimentação geral, a economia girando com todos devidamente no protocolo. E vamos partir para novembro para 3.000 pessoas. Vamos chegar final de novembro para 4.000, 5.000 pessoas. E vamos ver como é que vai ser o Réveillon e o Carnaval. Não pode deixar de falar nisso, como você bem falou. Não vai chegar em janeiro e falar, vai ter Carnaval. Agora não existe. Agora não existe, amigo. Você falou agora não existe. Agora eu já fui para Recife, Fortaleza, já fui para Maceió, agora eu já comprei passagem para o Rio, para São Paulo.
tem que se sentar agora e começar a fazer um protocolo pensando no Carnaval de Salvador. Eu acho que o governador está dando pouca importância para essa situação. Mas é o Carnaval de Salvador que gera aí 2 bi. 2 bi. Imagine o movimento que faz o Carnaval de Salvador. 2 bi. E eu fico muito feliz com essa colocação. Gradativamente vamos dar uns pulos. 1.100 hoje. Meado de outubro, 3.000. Vamos partir para 7.000 já em dezembro. E aí, ó, tá vendo? Tá tudo certo. Porque não tem mais teste de Covid do que você chegar naquela praia do Porto da Barra de sábado e domingo, do que você dizer assim, cadê o Covid? E você amanhecer com sábado com 0 mortes. Isso é ótimo. É claro que a cautela do governador e do prefeito durante todo esse tempo foi ótima. Eu fui sempre a favor, sabe? Acho que o governo federal errou feio em negar o tempo todo. Como é que se nega a vacina, hein, doutor Antônio Bandeira? Como é que um presidente da República nega a vacina? Me explica aí. Eu acho que nós tivemos ano passado uma certa, vamos chamar, um certo atraso aí nessa situação das vacinas, mas eu acho que a população do Brasil hoje e as instituições no Brasil hoje, elas são maiores do que uma pessoa ou 2 ou 3 pessoas. Então, eu acho que houve foi um clamor muito grande, né, de governadores, de instituições, de todas as áreas que pressionaram para que o governo federal corresse atrás da vacina. Então, a gente teve realmente uma demora, isso poderia ter sido feito um pouco mais precocemente, mas eu vejo que o Ministério, ele a partir de determinado momento também, ele teve que correr atrás. Então, ele correu atrás, mesmo com a gestão anterior, até do Pazuello, e que ficou patinando com esse negócio das vacinas, mas ele teve porque assim, havia uma pressão muito grande, porque ninguém queria estar morrendo de Covid, tendo já a vacina sendo disponibilizada. E a gente começou a ver os países que começaram a vacinar caindo as suas taxas de infecção. Então, eu vejo assim, sabe, Zé, que o Brasil ele é maior do que uma pessoa ou 2 pessoas. Ele acaba sendo um país em que as instituições acabam pressionando, e o Ministério da Saúde hoje, você vê que ele acaba respondendo e está respondendo aí. Apesar do próprio ministro ter pego Covid, devia ter se vacinado mais, aproveitado até as terceiras doses antes de ter viajado lá para Nova York, mas apesar disso, você vê que o Brasil está saindo muito bem nesse momento. A gente está vendo o país como um todo caindo as taxas de óbito, caindo as taxas de incidência, partindo para a terceira dose, buscando exatamente expandir. Então, eu acho que assim, a Covid mostrou que a gente consegue, o país é grande o suficiente para passar por isso, apesar de todas as, vamos chamar assim, de todas as formas de contratempos que nós tivemos, entendeu? E mesmo com personalidades públicas fortes, né, como chefe do executivo, etc., em determinado momento colocando posições antagônicas ao que estava sendo preconizado pela ciência, a gente conseguiu avançar. E avançar porque o país é grande, o país fez um esforço enorme, as instituições de pesquisa, as instituições acadêmicas, as várias entidades, como a Sociedade Brasileira de Infectologia e outras sociedades, que pressionaram sempre muito e fizeram a divulgação para os meios de comunicação, como você aqui, que inúmeras vezes abriu o seu canal aqui para mim, para outros profissionais, para que a gente pudesse exatamente alertar a população da necessidade dessas coisas. Então, isso cria uma onda gigantesca de pressão, porque, no limite, todo gestor público ele precisa da população. E se ele começa a ver que a população está indo contra ele, numa maré contrária, ele acaba tendo que ceder. Ele pode dizer uma coisa, mas na prática ele acaba fazendo a outra. Um abraço para você, doutor Antônio Bandeira. Muito obrigado, querido. Valeu. Valeu e tchau para todos.